do que a gente poder fazer, a gente ir lá e fazer. Então, uma das formas que eu encontrei, junto com uma escola de cabeleireiros e barbeiros, foi a gente poder prestar, no mínimo, esse apoio, né? Junto à sociedade. É um apoio presente. Apoio, porque, de repente, seria uma troca, né? Então, aí, por acaso, nós resolvemos fazer assim. Então, a gente vai estar lá na Vila Hípica da Cristal, na Rua Coronel Claudino, número 91, dia 8, a partir das 15 horas, vai estar lá tendo uma festa junina, onde é para a comunidade, o evento todo voltado à comunidade. Ou seja, no final de semana, né? Final de semana, espero que esteja sol, porque... Isso, dia 8. Dia 8. A gente vai até aproveitar e ver aqui. Depois a gente vai pegar e vai disponibilizar para a galera. É importante isso, porque às vezes são pequenos gestos. Mas exatamente, não, mas já vai fazer já um solzinho, ó, sexta, bazar já vai estar 24 graus. Dando tempo, temos aqui no programa. 12, mínima de 11, 12, máxima de 24. Né? Então, galera que está ouvindo, acompanhando na internet aqui a Rádio Legalidade Porto Alegre, não faltem ao evento do nosso companheiro Vergara lá no Cristão. Vai ser um prazer aguardar. Tá ali o pai dele, ocupado disso tá ali, ó. Exatamente, é isso aí, vamos articulando, né? Mas a gente não poderia deixar de ouvir, né, o nosso Daniel Brasil, né? Pois é, estamos nosso baita poeta trovador. Baita trovador. Mas o Wendel, sim. O João e o Diego, sim. E o Vergara também, nosso parceiro aí. Sim. Eu, falando no meu trabalho, que se permita-me, de arte, sim. Que eu sou voltado muito ao meio ambiente, que é um trabalho de conscientização, principalmente sobre o elemento água. Isso. E nesse CD que tem por nome Essência da Vida, é justamente eu falo em água. Na verdade, em meio a tantos males que fazem contra o meio ambiente, é um assunto muito oportuno, né? Com certeza. Tu poderia dar até um relato sobre a água do Rio de Janeiro, como é que foi? Que diga a questão, por exemplo, da poluição constante na Baía de Guanabara. Não, a privatização da a gestão da água privatizada, gerando disputas e tudo. E esse assunto é de uma extrema realidade, porque, enfim, não temos quase água renovável. O potencial que temos, que está no Brasil, é justamente essa questão do potencial hídrico de água doce, e fora o reservatório amazônico do Pantanal e principalmente o aquífero Guarani, que é objeto de disputa. Wendel, antes de passar de novo para o senhor Daniel, sim. Só informar que como a gente hoje tem atividade no partido, o pessoal está usando muito a nossa conexão Wi-Fi da sede. Sim. Então o nosso sinal está oscilando aqui, então às vezes dá uma interrupção porque tem muita gente utilizando do sinal. Se cair, mas se preocupa que volta daí. Não, tá ótimo. Por favor, muito obrigado. Não sei se vocês permitem eu dizer uns versos aqui nesse CD, que pode. Parece que o CD não pode ser rodado agora, né? Parece, né? Não, eu tô sem de CD. Sim. Se me avisado, eu tinha ligar outro computador e convertido. Mas outra hora esse teu zero vem aqui novo, porque olha, eu estou me sentindo muito bem aqui. A Terra é o planeta da água, a essência da própria vida. Só uma coisa me preocupa, não vejo outra saída. Com isso não me consolo que a água do subsolo em parte está poluída. A maior fatia do globo é coberta de oceanos. 3% é água doce e disto não há enganos. É um alerta do momento, se não cuidar este elemento acabará em poucos anos. Algumas regiões do mundo a água está insuficiente. O homem investe no progresso e agride o meio ambiente, tirando sua qualidade. E assim a humanidade terá um futuro doente. A água está escassa e também se degradando. Países industrializados poluentes estão largando nos rios e águas costeiras e assim, com essas maneiras, as vidas estão matando. Este pedido que faço para ti, caro irmão, por favor, cuidas da água, esta é nossa obrigação, preservá-la do meu luxo, o que será desse gaúcho sem água para o chimarrão. Bravo, Daniel Brasil, bravo. A gente precisa justamente de repentes politizados que fazem a gente refletir, inclusive, até temas um tanto quanto pertinentes e que muitas vezes, volta e meia, a população negligencia, né, Diego? Informar que estamos falando porque caiu o sinal, tá? Mas fica aí que eu tô gravando aqui. Eu moro na Zona Sul, moro no bairro Guarujá. Então, no verão, eu vejo constantemente, nós temos problema com a água. Inclusive, na gestão passada foi feito, eu acredito que tenha sido feito no governo Fortunati. Sim. Uma mega subestação no bairro Serraria. Sim. Para fazer o tratamento dessa água para diminuir o atrito dela nos rios. Sim. E recentemente agora tivemos dias que no centro a gente não poderia tomar água da torneira por causa do cheiro e do gosto. Sim.
Porto Alegre anualmente vive um problema constante de problema d'água. Né? E aí o desafio é a revitalização também dos locais, né? Pelo menos de afluentes, né? Vem o Rio Ipiranga, aí vai, deságua tudo lá no Rio Guaíba e assim sucessivamente. E eu acredito que são várias as maneiras que diversos projetos, inclusive numa das revitalizações, seria o transporte fluvial através Rio Ipiranga para ligar. Isso é interessante. Ia diminuir a poluição, tu ia ter um rio tratado, né? Sim. Ia agredir muito menos o Lago Guaíba. Só que aí você vai mexer nos interesses dos transportes públicos. Este é o grande problema. Este é o grande problema que no Rio de Janeiro já está passando. Não, inclusive foi bom falar do transporte no Rio, porque o Barão lá... o Barão, isso vai ser na sessão do Bate daqui a pouco. E muito importante também nesse assunto do meio ambiente, que eu acho que o fundamental, o maior problema, além da não competência de quem está lá fazendo a gestão pública, é a maldade humana da população. Porque você vê num dia que o dilúvio está cheio, eu que moro lá na Zona Sul, quando tem as cheias, é sofá, é animal enche muito Rio Guaíba ali? Geralmente sim, principalmente nas épocas de chuva, tem as cheias. O ano passado tivemos uma bem complicada. Nossa. Na minha rua... né? Aí vai por ali até o Lami. Não, é que o que acontece? Dá muita chuva no interior também, e os afluentes enchem a bacia do Guaíba e fora que vem de cima, vem pelos lados também e transborda, entendeu? Mas o que te inspirou para fazer esses versos, hein, Daniel? Pois é, homem, por causa que sempre me fui voltado para o meio ambiente, e aí eu fiz uma pesquisa sobre isso. Sim. É justamente o que o Diego falou aí, essa falta de conscientização das pessoas. As pessoas estão se matando por si próprias. Sim. Por falta de cuidado. Sim. Então, o que eu digo é o seguinte: a natureza e os animais não precisam de nós é que precisamos deles. Por conta da ambição, né, do capital, né, do desrespeito com o meio ambiente, muitas vezes a própria humanidade é castigada da sociedade. Perfeito. Né, pela ganância do dinheiro. Sofre as consequências e, no entanto, elas nem pragmaticamente ter essa consciência, né? E o rio, eu digo, continuo dizendo, o rio estuário Guaíba, ele ali foi muito aterrado, porque ele vinha até... O shopping Praia de Belas. Praia de Belas. Não, ele vinha até ali na rua. Sim, até na rua Espírito Santo. Então, na verdade, se eu puder dizer, desculpa a ignorância, porque eu estou chegando agora no Rio Grande, então o estádio Beira-Rio, na verdade, era a continuidade do Guaíba. Por isso que era Beira-Rio. Caramba! Por isso que tem uma foto antiga. Tem uma foto antiga da construção do Beira-Rio que não cabe um ônibus entre ali na prédio e a água. Tipo que nem o Beira-Rio. Tem um estudo técnico que o Beira-Rio ele afunda 1 milímetro a cada ano, uma coisa assim. Perigo, é mesmo? Perigo, isso é interessante. Apesar que o Beira-Rio foi passado por várias modificações técnicas de engenharia, então de repente foi corrigido, mas como eu sou gremista, eu gosto de dizer que entendeu? Não vem com graça essa turma da Arena do Maitá. Só vamos agradecer aí ao meu estádio Minha Vida, né? Porque... Meu estádio Minha Vida. Até porque o Grêmio é um time, o estádio do Grêmio não tem, porque o Olímpico não se sabe de quem é e a Arena não é do Grêmio, porque aquilo que é seu tem que estar no seu nome, se não no contrato não está no nome do Grêmio, não é do Grêmio. Isso é mera formalidade. Sofismo, né? Mera formalidade. Eu, como sou gremista, não vou entrar nesse detalhe. Vou ali na fazer merchan. Mas vou ali na Porsche ali, vou encostar do lado do carro e vai ser meu. Só não passou pro meu nome. É assim que tá funcionando, né? Então, você tem mais algum verso antes da gente chegar ao ponto do nosso querido Bate-Tri? Você tem mais algum verso? Tenho. Olhos do Mundo. Sim. Amazônia, Olhos do Mundo, patrimônio internacional. A tua fauna e flora é riqueza natural. Através desta canção vai um alerta em geral. Que este se concretize, por favor, não martirize, que disso se conscientize soberania nacional. Espero que esta canção vá aos 4 pontos cardeais, levando boas mensagens nestas notas musicais. Cientistas de outros países cobaiam os animais, deixando vidas patéticas, não precisa de estéticas, fazem bancos de genéticas com as faunas tropicais. Até o bicho preguiça e outros genes nativos
O homem está pesquisando, fazendo seus coletivos, são pesquisas científicas que causam esses motivos. A Amazônia não te chamou, tudo que Deus semeou, naquele chão prosperou esses lindos seres vivos. A mais forte expressão, a mãe natureza cria, repele o que não é sua e é mistério e não magia. Disso que estou falando, a experiência dizia, a natureza é perfeita, contrários não aceita, e a Amazônia rejeita leis da tecnologia. Que excelente! Mas olha, mas esses versos aí realmente tratam justamente sobre questões referentes não só ao ecossistema, mas à própria soberania nacional, e que muitas vezes a Amazônia é colocada de lado, ou mesmo não é vista com a altura pelos governos para, pelo menos, garantir a proteção e a sua biodiversidade. Inclusive, há um tempo teve um debate, não me lembro se foi no Senado ou na Câmara Federal, que teve deputado brasileiro, através dos interesses, que disse que a Amazônia não era do Brasil, a Amazônia é do mundo. É verdade. Tem uma lei muito perigosa, que são aquelas das propriedades indígenas, que nós que estamos aqui no outro lado, e fora o Brasil inteiro, que as pessoas que não têm interesse não prestam atenção, acreditam muito nesse trabalho de ONG, mas a grande verdade é o quê? Empresas norte-americanas, europeias, investem em valores pesados, compram os índios, antigamente se compravam com espelho, hoje você compra ele com carro, com outros métodos para levar a eles conforto, e através disso estão mapeando a Amazônia. E não deixam o próprio Brasil exercer exercer a sua própria soberania, a sua pujança. Tu tem mais algum verso que você aborde de forma muito clara alguns temas referentes a isso? Ou ao mesmo tempo... eu tenho mais, mas agora eu não me recordo verdade. Mas de qualquer forma, são temas que são muito pertinentes e que eu acho que a nossa Rádio Legalidade aqui de Porto Alegre poderia tirar uma pauta só exclusiva sobre o meio ambiente, né? Mas eu acompanho a Ivana do Movimento Verde, o pessoal do Movimento Verde, que verdade. Toda segunda-feira às 17 horas e alguns minutos aí para tratar dessas pautas deles. Estão até reunidos ali agora. Exatamente. E só para informar que nós estamos sem conexão. Sem conexão? Sem conexão, porque é muita gente usando o Wi-Fi do partido. Mas a rádio não está sendo interferida em si. Não, interfere. Interfere, né? Interfere. Eu já solicitei ali pro Beto trocar a senha do Wi-Fi. Sim. Que é para derrubar todo mundo e eu ficar só fazendo. Isso, exatamente. Senão, semana passada não caiu uma vez. Exatamente. Mas vamos embora, tá gravando aqui pro YouTube. Exatamente. E agora vamos ter a sessão Bate-Tri! Então vamos que vamos, já que a gente ainda não tem já preparado o fundo, mas a primeira notícia, paguem para ver. Olha só, depois a turma da FETransporte dizia que tinha que aumentar a passagem porque a margem de lucro era reduzida, aí não adiantava, né, isenção para os estudantes, terceira idade e tudo. E a moral da história é que, de propinas, as empresas de ônibus do Rio de Janeiro pagaram quase que R$500 bilhão em propinas. E não só satisfeitos com isso, olha só qual é a outra novidade. A Lava Jato no Rio abre a caixinha preta da FETransporte. E o Ministério Público Federal dizia o quê? Que os aumentos de passagens constantes no Rio serviam como caixa para poder fazer caixa 2 nas eleições, ou financiamento nas eleições para a turma que estava no exercício do poder. Ou seja, a máfia do PMDB. Eu tive final de semana agora, escutando a palestra do Ciro Gomes, que ele deu lá em Francisco Beltrão, no Paraná. Isso. Teve até um caso excepcional, o pessoal da MBL participando. Isso. Né, e foi uma pergunta. E ali ele faz uma pergunta muito interessante. Eu não estou defendendo a corrupção, não disso. E aí ele diz que a corrupção é o mal do Brasil. E aí ele falou assim, olha, a corrupção, se for pegar tudo que viu no Brasil, não chega o que o Brasil paga de juros da dívida. Ou seja, lá que a corrupção é o mal do Brasil, nos condena, nos incrimina, criminaliza como agentes políticos, como tudo criminoso e tal. Mas eu acho que tu pagar uma taxa exorbitante
né, para os juros da dívida, é muito mais criminoso. É muito danoso. E afeta a nossa soberania nacional, nossa autodeterminação, e ao mesmo tempo nós que somos contribuintes não temos um retorno em serviços. Então, né? o Estado brasileiro e todos os acórdons, né, Sim. que foram firmados para o pagamento dessa dívida, tem que ser revistos. Sim. Tem que ser revistos e... ou seja, uma caixa preta pior se fizéssemos auditoria. Chegando no encontro de contas, estamos devendo tanto. Então tá, vamos pegar aqui da nossa reserva, vamos pagar e tá encerrado. Pronto. Nós temos reserva então, só para ter uma dimensão, então essa questão da FETransport da família barata é fichinha. Claro que é. Até uma questão que seria interessante, eu vejo tanto decreto numa situação na qual o país se encontra, os estados quebrados. Se o presidente tivesse interesse e uma base política interesse em resolver o problema do país, se fizesse um decreto que só 10% do PIB seria destinado à dívida, em um ano o Brasil não teria mais problema. Eu não sei como é que é o bolo, a fatia do bolo. Mas na verdade 48,8% para dívida pública. 48,8%. Isso. Ou seja, quase 50% da dívida. Exatamente. Aí não tem quase nada para educação, trabalho, saúde. A Previdência ainda dizem que é deficitária, quando na verdade é superavitária, e colocam sempre a bendita DRU para tirar 30%. Olha aí, grande Christopher Goulart, nosso grande companheiro. Vai entrando, Christopher. E aí, vai entrando. Então, na verdade... Não, que nada. E continuando sobre essa questão referente ao assunto da FETransport, quem vai estar com muita dor de cabeça, e eu garanto com toda tranquilidade, tem nome e sobrenome. Jorge Pisciani e toda a turma do PMDB. E fora os aliados. É uma calúnia muito forte essa afirmação. Sabe que tu pode ser processado aí, de afirmando. Mas inclusive ele tomou... Anjinho, cara. É tudo anjo. Inclusive... Puxa cadeira. Tá chegando no estúdio da Rádio Legalidade, nosso... grande companheiro, membro do Executivo Estadual do PDT do Rio Grande do Sul, Christopher Goulart. Dá a nossa saudação. Quem sabe se tu aparecer nas telas do Facebook, aí aumenta a nossa, né? Não, mas olha, o que importa é o seguinte, a moral da história da FETransport é que tem muito deputado com a calça na mão, e mais ainda, o Jorge Pisciani, no Rio de Janeiro, que é o todo-poderoso da LERJ, tirou 2 meses de licença, inclusive da presidência. O Jorge Pisciani é o irmão do menino que foi do PMDB. É o pai do Leonardo Pisciani. Que é ministro, né? Exatamente. Do esporte, não é isso? Exatamente. Foi líder do PMDB no impeachment da Dilma, não foi? E depois foi substituído. Exatamente, aí tá no ministério. Eu comentei com o companheiro ainda, eu morei 12 anos no Rio. Aonde? Lá no Rio? Era de na Baixada Fluminense, São João de Meriti, em Éden. São João Jardim do Éden, Parada Angélica, muito familiar. E nada disso dessa questão que está aparecendo agora, nada te surpreende. Porque a estrutura do Rio de Janeiro, todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia. Quando eu era criança, eu já sabia, assim, ó, infelizmente, aquela cidade maravilhosa... Todo mundo já sabia dos esquemões da FETransport. Não, e a corrupta eu acho que são, infelizmente, poucas as coisas no aí Rio nada de integração de metrô, né? Aí prefere colocar o BRT porque tá tudo debaixo do esquema da FETransport. Belfor Roxo, ali, isso. Todo mundo... Aí tu imagina o transporte pra Dutra e tudo. Belfor Roxo tem uma companheira nossa que mora em Sapucaia, que é a companheira Rani. A grande Rani. Grande muito que todo mundo fala Eu me lembro quando estava no última vez que Brizola foi governador. Isso, nos anos 90, isso. Não sei se você se lembra do Weber. Sim. De obras. Eu morava numa rua no Rio de Janeiro, que como muitas tem em Porto Alegre, que o Valão de casa. Exato. Uma saída da viaduta que tinha em média de uns 80 acidentes por ano, Sim. Porque no meio do asfalto tinha uns buracos que passavam o vagão, eles abriam para desentupir, não fechavam, os carros vinham e caíam. Brizola, na época, como governador, e o Weber como seu secretário de obras, eles fizeram a maior obra de infraestrutura que até hoje eu já vi, porque eles acabaram. Tu podia ir para a escola, tinha criança que caía dentro do valão. Do valão, exatamente. Então, lá em São João de Meriti, Éden, Belfor Roxo, eles fecharam tudo aquilo. É verdade. Que nem eu falei, quando há interesse do poder público em fazer, e a gente tem grandes exemplos... Eu acho que o interesse, quando o Brizola, ele gravou muito essa questão da própria interesse,
E toda vez que a gente escuta a palavra interesse, a gente meio que soa pejorativo. Então, eu digo, quando há vontade política do gestor fazer, ele faz. O velho fala dos interesses. O velho fala os velhos interesses, aí quando ele escuta. Não estou dizendo que tu não pode ver, estou dizendo assim que a gente vai escutando, pô, mas interesse é uma coisa... Questão de interesse público. Uma questão negativa. Eu acho que interesse é uma coisa negativa, e vontade é uma questão de uma coisa positiva, sabe? Eu tenho vontade de fazer um gol no Inter, né? Fazer um gol de ver o Inter eu brinco muito, voltando nessa questão, João tocou, tem um dos interesses que eu vejo assim, ó. Às vezes eu tenho um problema com o excesso de democracia. Eu acho que uma das grandes virtudes do Dr. Leonel Brizola é que se ele visse uma coisa que era bom para a população, batia o pé e fazia. Exatamente. E hoje, até queria fazer um comentário que eu escuto, não defendendo sim o sindicato médico, mas é uma situação tão complicada, eu acredito assim, ó, sem entrar no mérito de quem está preso, o que cometeu, se eles têm que ter acesso à saúde, eles têm que ter. Sim. Mas aí você fecha um hospital, né? E aí você vê lá uma senhora, 60, 70 anos, esperando para ser atendida, daqui a pouco chega um ônibus com um monte de homem armado. Sim. Então a pressão que estava quase estabilizada vai lá para cima. Verdade. Então isso acontece hoje lá na Zona Sul, no Hospital Vila Nova. Sim. Os médicos trabalham com tensão porque eles têm que trabalhar atendendo o pessoal, as demandas do presídio e atender toda a demanda da Zona Sul que foi fechada do Hospital Parque Belém. Mas isso é importante, esses assuntos, que a gente começa a entender que muitas das coisas que poderiam servir de bem-estar para o conjunto do povo em geral, geralmente sempre tem ou a máfia do ônibus, ou a máfia da saúde, ou a máfia dos setores privados de educação, para sempre tentar atrapalhar qualquer medida democrática. Mas, Wendel, estamos na escuta aqui com a companheira Grace Franco. Grande Grace Franco, de Caxias do Sul. E o companheiro Tiano, lá de Alvorada. Grande Tiano Canora, um grande companheiro. Leve o nosso grande abraço a você acompanhando ao vivo a nossa querida e amada Rádio Legalidade. Estamos só com problema na conexão, só para registrar de volta e meia, porque é muita gente acessando. Vamos ver se daqui a pouco a gente consegue corrigir. E essa máfia, só voltar um pouco na questão da máfia dos ônibus. Sim. Assim, e isso que as pessoas falam muitas vezes do empregador, a pessoa que gera o emprego. Isso é completamente danoso. Isso. Porque, vamos dar um exemplo, vou pegar o exemplo da minha esposa, ela pega 4 ônibus por dia, com uma passagem a 4,5. Vamos supor que na empresa dela tivesse 100 pessoas, olha o prejuízo para o empregador. Se tu tem um trem, um transporte mais rápido, interligado numa cidade que não é tão gigante quanto Porto Alegre, tu teria um transporte mais rápido. E quantos postos de trabalho nós poderíamos abrir só com este valor? Colocando, na verdade, investimento em, por exemplo, transporte de massa, né? Na verdade, e aí por conta dos interesses das empresas de ônibus, infelizmente, inclusive com esquemas e mancomunações com os governos presentes, aí a gente vê todas essas agressões que já estamos vendo, que já sabíamos já há muito tempo, né? E que com certeza tem em várias cidades do Brasil. Isso não é só privilégio do Rio de Janeiro, né? Eu acho que não tem uma cidade brasileira que não tem essa máfia, exatamente. Não, deve ter sim. Deve ter a cidade, aquela cidade que ainda não existiu. Não, a cidade que não tem transporte público, cara. Pode ser. Não, e aí tá um lance mais engraçado que eu não consigo entender. Transporte público ou transporte privado? Pois é, na verdade... É privado com concessão pública. Na verdade, é que tinha que, na verdade, o poder público encampar, né? Olha, que nem assim eu penso, olha quanto o Estado ganharia, o município ganharia nessa questão de verba, se ele fizesse o transporte da população, com todo respeito. Olha aí o absurdo que é se a gente reclama agora, tu imagina o Estado arrecadando. Que esses empresários... meio bilhão, poderia já reinvestir na qualidade de ônibus e tudo, transporte. Mudava a frota uma vez por ano. Com certeza. E aí, Wendel, qual é a nossa próxima pauta aí? A nossa próxima pauta... O nosso Gedel Peppa Pig, enfim, foi preso. Peppa Pig? Gedel Peppa Pig. Carinhoso com os apelidos. Meu irmão. Se o Gedel e a família tá sendo desmontada, a família Vieira Lima, o que falta pro netinho ser, né? Isso por conta daqueles esquemas todos. Mas ele caiu na denúncia da delação do Lúcio Funaro. Isso, exatamente. Que é o doleiro do PMDB. Exatamente. Né? E na colaboração premiada, essa, né? E... Essa foi a delação do Funaro que fizeram com que o Fachin me disse uma
um pedido de prisão e a Polícia Federal efetuasse agora de tarde a prisão Isso, dele, exatamente, né? foi agora de tarde, exatamente. E agora, não satisfeito, a Comissão de Ética da Presidência, pasme, abre investigações contra o Caçabinho, né? E o aspirante do bispo, Marcos Pereira. Quem é Caçabinho? Caçabinho ou Cafabe? Meu nome é Cafabe, né? Gilberto Cafabe. Eu sou Cafabe. Cafabe, é o ex-prefeito de São Paulo, que inclusive a Martinha Suplicy perdeu as eleições por dizer que ele era gay. Aí isso mal, nem a comunidade LGBT apoiou a Marta. Isso na época, né? E ele é ministro, né, das cidades, se não me engano, e ao mesmo tempo presidente nacional do PSD. Já o outro também é o Marcos Pereira, o bicho Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. Lembrando-se que ambos foram bancados pela JBS. O Jojo Machado pediu para tu tirar um pouco o telefone perto do corpo que está dando interferência. Ah, tá dando interferência. Muito grande abraço e muito obrigado pelo bisu, irmão. O companheiro Everton Ribeiro, que está na escuta. Grande Everton. Josiane, lá de Joiane, de Campos Borges, está na escuta. Oh, que bom. O companheiro Jefferson Joher, que é nosso companheiro novo lá, estudante de economia da URGS, também está na escuta. Poxa, um grande abraço. Muito obrigado por você prestigiar o programa. E o Jojo colocou botou aqui para nós aqui uma notícia aqui da cúpula do PMDB sendo presa na operação de transporte público, a operação ponto final. Isso. A operação ponto final, que é a galera toda da FETransporte. E aí ele bota aqui, ó, isso me faz pensar nos constantes aumentos da tarifa do transporte de Porto Alegre. Exatamente, aí como a gente falou, isso não é só problema do Rio, é um problema democratizado. E a grande questão agora, como nosso queridão lá foi preso, né, o Baratinha. Eu fico pensando... é porque ele só queria voar, ele só queria apenas voar de ida para Lisboa, não queria voltar não, só o voo da vida, só. Eu queria ter uma enquete, como é que será que eles vão transportar a mala desse próximo cala-boca aí? Será que vai ser mala, pacote, cheque? Eu não sei. Engraçado, né? Tem aqueles títulos ao portador, eu acho que dá menos trabalho e é mais seguro, né? Porque... É verdade. Eduardo Cunha disse que vai falar, saiu uma reportagem no final de semana, ele disse que ele quer delatar. É o Eduardo Cunha, tem mais um também que pediu pra fazer a delação. Eu não me lembro o nome, eu sei que os dois estavam na matéria, era até a capa. Os dois pediram pra falar, fazer a delação, então estremeceu mais uma vez. E qual a tendência que você vê nesse processo de delação, dessas delações? Ou na verdade já estão, desarmando? Ao meu ver, essa questão, por exemplo, a liberação do Loures, o Aécio voltando ao mandato, já são setores da cleptocracia já desativando as bombinhas para dar um pacto da mediocridade. Eu acho que a denúncia do Eduardo Cunha pode ser um chantagem, né? Eu acredito que só mais nesse pode sentido. Até ser, mas vem junto com aquela música, prepare o seu coração. Ou o seu bolso, né? Porque toda vez que ele fala, primeira vez que ele falou pro Moro que ele queria fazer a delação, começou as malas, teve encontro todo o problema com o Joesley Safadão. E eu fico perguntando, assim, eu penso humildemente e fico com pena do Brasil, que todos não temos que acreditar nas instituições. As instituições já foram quebradas com golpe ainda. E o pior é o seguinte, os golpistas usam a Constituição ainda para rasgar a Constituição. Isso que é o pior. E eu fico impressionado porque assim, a gente antes tinha esperança, o juiz aqui em primeira instância não deu, vai para o Supremo. Sim. E chegamos à conclusão que se tem essa máfia toda da classe política, ela se reflete na máfia do Supremo, porque parece que é um jogo. Eu solto o teu, tu alivia o meu. Exatamente. Então tá bem difícil acreditar nas instituições. Vamos para mais uma pauta rapidinho, vamos fazer corrigir a internet aqui. Exatamente, essa pauta do Bate-Tri. Então, a próxima é a seguinte. Desse oferecimento da denúncia contra o Michel Temer, 135 estão a favor da denúncia do capitão, do golpe, né, do capitão Cagalhão, 46 contra, aumentou mais o votinho, e o restante no oportunismo, ou não quer revelar, ou não responde. E aí, como é que a gente fica dentro dessa leitura? Porque... E tem gente nossa aí do PDT que não quer assumir essa contra, tem alguns que não respondem. Não, mas... tem o Roberto Góes do PDT. Dizendo respeito ao nosso partido, exato, né? Deputado Roberto Góes,
que manifestou na Folha de São Paulo, que é contra o recebimento da denúncia do Temer. Seria ele que falou que eu não receberia porra nenhuma. Desculpa a expressão palavrão, mas... Então, são tempos aí nebulosos, aí, conturbados. Tempos difíceis, né? Tempos difíceis de entender. Quer dizer, entender não é difícil de entender. A verdade é que tá muito claro e evidente. Tá muito posto, né? A quem esses caras servem, né? Tá muito posto a desesperança que esse modo de agir que está sendo agora, de alguma forma, colocado público, né? Todos os mecanismos, e que bom, eu particularmente, eu sou a favor da Lava Jato, claro, sou contra os excessos dela, porque aí tem a ver com a manutenção das garantias individuais, coletivas, os abusos. Quer dizer, até que ponto a Lava Jato não pode ser um instrumento da CIA, hein, Lucas? Não, sinceramente eu não vou tanto assim. Eu acho que com certeza que tem excessos, tem excesso, contribui inclusive para uma radicalização até e uma criminalização da própria política, o que para nós é um grande problema, porque para quem faz política, para quem tem uma expectativa, né, de atuação política, como nosso caso, que todos nós aqui, né? Isso também é um problema, porque atinge a todos. Claro que o PDT está fora, né, dessas maiores denúncias, exato, visualizações, desses organogramas, pontuações e tudo isso que vem à tona, né? Sim. Mas também, de alguma forma, quando existe a generalização massificada, também é um problema. Porque é muito difícil tu mesmo que tu faça política com honradez, né, com altivez, com um senso de responsabilidade pública, que eu digo mais, isso não teria que ser nenhuma virtude, né? Eu acho que todos os agentes públicos, né, teriam que naturalmente ter essa conscientização, né, essa postura, né? Então, isso é um sintoma de que algo muito estranho acontece, que uma doença muito aguda está acontecendo na nossa república, quando passa a ser uma grande virtude o cara ser honesto, quando passa a ser um grande festejo, um grande mérito, o cara ser honesto, o cara ter postura. Então, quer dizer, isso é um sintoma... Isso é um sintoma, porque isso teria que ser natural, né? Pessoa que lida com recurso público, o dinheiro dos outros, vamos colocar de uma forma mais simples, né? Bom, nada mais natural que essa pessoa tenha uma postura, né, que o cargo exige. E então, essa é a grande contradição, porque claro que existe todo um descrédito, todo mundo, eu inclusive, a gente fica abalado, insatisfeito, né? E nós que somos do meio, né? Mas a grande contradição disso tudo é que se a gente de fato quer seguir uma trajetória, quer prestar a nossa contribuição, a gente tem que encarar isso de frente e nos mostrarmos diferentes, né? Dizer, olha, nós temos um discernimento diferente, porque a grande satisfação desse tudo, para quem gosta de causa pública, é justamente ter esse senso de contribuição para o futuro, de alguma forma, para as soluções, né, políticas, sociais, econômicas. E isso também tem naturalmente um perfil de abnegação, porque tu não vai ser rico se tu faz política. Tu não pode ser rico se tu faz política. E se for rico, é mal visto. Se tu é rico, é porque... Desculpa. Não, sim. Pode ser uma pessoa rica que entrou na política, né? Não, ok, mas enriquecer dentro. E aí eu tô falando, eu particularmente entendo que os salários, por exemplo, do deputado estadual, federal, claro, estamos falando do Rio Grande do Sul, mas vamos lá, federal, sim, é um baita salário. Num país como o Brasil, sim, até é relativo dizer, né, que tu não será rico, porque ganhando lá 25 pau por mês, pô, numa realidade como o Brasil, quer dizer, tu ganha quase 30, federal, fora todos os auxílios, né, Priscila? Porque fora o gabinete, claro, fora o gabinete. Então, assim, eu não sou contra parlamentar, não, eu acho que até pela própria responsabilidade que ele tem. Isso, e eu vou até dar só um parênteses, claro, para confirmar, foi uma conquista, inclusive, do Partido Trabalhista na Inglaterra, porque os deputados operários, eles precisavam de ter a sua autonomia para não precisar realmente se corromper como os deputados do alto clero dentro da Câmara do Parlamento inglês. Então,
foi uma vitória dentro do movimento operário a existência de uma remuneração fixa para esses parlamentares terem a devida independência para tocar. O problema é o que extrapolou depois. Não, é o que a gente vê, é o Caixa 2, é o recurso, é a negociata, a negociação através das emendas parlamentares, todo mundo sabe que é uma realidade, né? Sim. A terceirização, tu contrata lá uma consultoria. É o uso público com fim privado, né? Todo mundo sabe. Agora, nós não podemos não enxergar que isso acontece. Né? E eu, inclusive, em alguns momentos, né, eu cheguei a escrever, colocar em jornal de grande circulação, a minha contrariedade às próprias emendas parlamentares. Né? Teria que ser revisto esse processo, no sentido de tu fazer, talvez, uma sugestão. Um banco, né? Um banco que eu quero dizer assim, uma destinação de todos os valores e que se criem critérios para a destinação, né, dos valores para as emendas. Agora, óbvio que os políticos não vão querer que isso aconteça. Porque isso aí é um... porque vai fugir, por exemplo, vamos supor, um esquema de uma emenda, vamos por 500 mil para um hospital, mas fica com 100. Então, só para ter uma ideia, fiz um cálculo aqui superficial por cima, cada deputado tem em torno de 14 milhões por ano em emendas parlamentares. Faltou 56 milhões em todo mundo. 14 milhões por ano. Claro, depende dos cortes do orçamento do governo federal. Mas mais ou menos é isso. Gente. Num ano, um ano de legislatura do Congresso pode mandar para todo o Brasil distribuído um cálculo. Aqui eu fiz o cálculo aqui, tá quase 8 bilhões. Isso podia estar dentro do caixa único da União. 8 bi, isso por um ano. 32 bi. Não, 8, 16, 4, 32, né? Porque vamos combinar que isso cria uma situação, a gente viaja muito... De mendigagem. É constrangedor. Mendigagem. Isso contribui justamente para a despolitização. Porque acaba sendo que é uma moeda de troca, né? Por isso que ninguém se interessa a reforma tributária. Tanto de parte do governo com o parlamentar, porque ali também existe... se tu vota os projetos do governo... Né? O deputado acompanha para ganhar as emendas que eu tenho, então o deputado acaba se comprometendo às vezes com o governo, para o governo liberar as emendas. E dentro dos municípios, como tá essa acaba sendo uma compra indireta ou direta, se queira. Esse é o sistema. Eu quero dizer o seguinte, é constrangedor. É constrangedor. Agora, vai ver se existe alguma vontade de mudar. Não tem vontade de mudar isso aí. Porque isso é, lamentavelmente, é o poder dos deputados. Porque tu perde o poder, né? É a capacidade de poder destinar, quer dizer... Será que o Temer teria essa força, então, pelo menos para barrar esse pedido dele, para manter esse esquema? Qual? Agora esse pedido de impeachment dele. Não, Temer não vai cair, cara. É que assim, eu acho que o mais interessante... Aqui a baila no debate. É que o primeiro ponto seria assim, o Joesley Safadão pegou e fez a delação. Ele disse, eu comprei 140 deputados. Bom, primeiro ponto. Vamos para cima dos 140. A gente tem que saber quem são as pessoas que estão lá. E a questão que o Christopher vem abordando é uma coisa que eu, que venho do lado de fora, sempre debato muito, que é literalmente, às vezes, tu tem um excelente parlamentar, né? A pessoa tem ideias magníficas, tem projetos magníficos. Mas se num determinado ponto ele não ajudar, seja lá um grupo que vai prejudicar a população em alguma coisa, ele não vai conseguir fazer a outra coisa boa do lado de cá. Então, eu concordo que tem que ter esse caixa que seja definido. Um valor, né, estipulado. Na verdade, bem na verdade, eu quero adiantar para vocês, isso não vai acontecer. Isso que a gente está colocando não vai acontecer porque... É apenas uma utopia. Não, mas só que a gente não pode deixar de debater, né? Porque tudo se apresenta no sentido de que isso não ocorrerá, né? Para mim, o problema maior não é o fato em si do deputado destinar recursos para suas bases, né? Isso, em tese, ok. O problema que eu vejo é o constrangimento, cara. Assim, tu não pode te comprometer com uma pessoa única. Né? Não, a gente vê sempre. Te comprometer única e exclusivamente com alguém porque a pessoa depositou, mandou verba, que na verdade é verba pública, né? Verba pública. E como se isso fosse pessoal. Então, quer dizer, isso tem o quê de... o patrimonialismo na prática. Patrimonialismo. Entende? Como se aquilo ali fosse, não... eu tenho. É meu dinheiro. Isso
empobrece o debate. E nós, né, prezamos pela qualificação do debate. Não pode debater. Oi. Christopher, desculpa te interromper. Claro. Mas assim, nós estamos encerrando essa primeira parte do programa, a gente está falando de hora em hora. Ótimo. Senhor Daniel, quiser recitar mais um poema do senhor aí, mais uma... Pois não. À vontade. Aquele poema Sem Querer Vim Te Buscar. Aqui está o Christopher, o Wendel e o João. E o Diego tomando chimarrão. E a noite está iniciando e o Daniel Brasil vai versejando os versos do coração. Tá bom. Pois eu gravei um tributo ao Brizola, o defensor da educação. Infelizmente, ele não chegou a ser presidente da nação. Agora, se o Brizola fosse vivo, ele estaria muito ativo, dando porrada em cada ladrão. Obrigado, meus amigos. Outra vez aqui apareço. Já sei onde é que é a rádio Legalidade, já sei esse nobre endereço. E todas as segundas, realmente não esqueço. E a todos vocês, sinceramente, eu agradeço. Tá bom. Valeu. Depois dessa, Wendel, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Vamos fazer essa 5 intervalo. minutinhos Ótimo. e daqui a pouco já... Voltamos com a nossa Rádio Legalidade com a sessão Bate-Tri. Tá quase decodando aí. E há nesta zona um rosário de CIEPs. Aqui são 6. E mais 2 ali são 8 nesta zona. E eu acho que vai precisar mais. Vai precisar mais. Eu não sei se vocês se deram conta já do que vai ser isso. Quando o pessoal chegar, mais tarde, o pessoal vem do trabalho, vocês contem para os maridos de vocês, para os irmãos de vocês, que nós tivemos aqui e que o CIEPs vai ser assim. De manhã cedinho, as crianças vêm para cá. O chefe da casa vai para o trabalho. E a chefa também. Pode ir para o trabalho, porque as crianças vão ficar o dia inteiro aqui, bem tratadas, estudando, brincando, comendo do melhor, tomando banho, entendeu? Tirando as lombrigas, entendeu? Tirando algum piolinho que todo mundo tem. Meus amigos da Maré, o Brizola, que é um homem que tem olho, que é um homem que sabe ver, descobriu um tesouro na Maré. Ninguém nunca tinha imaginado que a Maré pudesse esconder um tesouro. Um tesouro na Maré, com tanta gente lá, como é que não descobriram ainda? Tanta gente passando pela Maré, a Maré existe há tanto tempo, qual é o tesouro da Maré? O Brizola está doido, não tem tesouro da Maré. O tesouro da Maré é criançada, ó. Tem criança em quantidade enorme. Esse é o tesouro da Maré. E é esse tesouro da Maré. O seu filho, minha amiga. O guri que está ali. Esse outro. A guria. Esse menino. Aquele ali. Aquele ali. Aquele. O outro. Essa meninada. Essa meninada é o tesouro da Maré. Essa meninada é o tesouro do Brasil. Por isso é que um dia... aqui na Maré, quando o Brizolão, esse Brizolão começou, eu visitei aqui, e aqui uma mãe me disse, uma senhora me disse, olha, isso aí é nossa catedral, e é verdade,
A catedral do povo é o Brizolão. Todo mundo achou sempre, e essa gente do Moreira até afirmava, um tal Flecha Ribeiro até afirmava com a boca cheia, de que criança que vive em barraco pode estudar em barraco. O importante para eles era fazer muita escolinha de barraco. Brizola foi que veio inverter. E você precisa saber, essa gente toda era contra isso. Essa gente dizia, mas é um luxo, para que tanto luxo, uma escola tão bonita, para aquela gente tão miserável, para quê? Achavam que era demais. Mas para o Brizola, nada é demais para o povo e nada é demais para as crianças. E por isso é que Brizola se empenhou em gastar a maior parte do governo dele, em gastar com o Tesouro da Maré, o Tesouro do Brasil. Aqui está, o Tesouro da Maré, o Tesouro do Brasil é isso. São crianças que sendo educadas no CIEPS, vão ter futuro, vão poder reformar o país, vão poder fazer aquilo que o Brizola sempre diz, fazer o que nós não soubemos fazer ou não tivemos coragem de fazer. A nossa geração tem que confessar que passa para as gerações futuras um Brasil. Tanta criança há aqui precisando de escolas, e há nesta zona um rosário de CIEPs. Aqui são... Pedimos ao povo gaúcho e ao povo brasileiro que acompanhem Não acha, assim? Não ter mandato, né? Debate socialista na Rádio Legalidade Porto Alegre. Estamos começando o segundo bloco e agora na sessão do Bate-Tri. Vamos seguir para a próxima informe aqui, análise dos demais companheiros, com o Crispo Goulart, Diego Silveira e João Henrique Sela, aqui numa pesquisa do Datafolha. Essa pesquisa do Datafolha foi colocada justamente pelo nossa querida, amada, se é que podemos dizer, Folha de São Paulo, falando o seguinte, que está tendo maior apoio no campo da esquerda do que dentro da direita, principalmente por conta dessa conjuntura de ampla dificuldade socioeconômica, aumento do desemprego, né, rotatividade do mundo do trabalho. Então, a conclusão que a gente pode chegar, dentre outras constatações, é que o Michel Temer se constitui como o maior cabo eleitoral para a ampliação da esquerda. Só que tem um problema. A esquerda hoje não consegue captar esses que apoiam a esquerda. Por quê? Eu já começo a flanquear com o Cris. Não, tem a ver, vamos lá, né? São 41 que apoiam o pensamento da esquerda contra 40 da centro-direita e 19 que se consideram de centro. Isso tu tá falando assim numa perspectiva futura? Nessa pesquisa. Tá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É na Folha de São Paulo. Aqui é a Folha de São Cresce Paulo. Apoio A ideia às 10 para as esquerdas. Eu penso o seguinte, sinceramente eu concordo com o Ciro Gomes, né, o nosso candidato. Uhum. E eu acho que tem tudo para crescer, né, porque tem autoridade para bater no sistema que aí está posto, né? Isso será importante. Eu acho que ele vai crescer no momento certo. Agora, ter uma esquerda reunida em torno do Lula, eu particularmente acho... É a volta do passado, acho uma perda de tempo. Sim. Sinceramente, acho uma perda de tempo. Eu acho que o presidente Lula já apresentou, já contribuiu, já fez já deixou a sua marca, seu legado. Agora, seria de fato, tá, um desserviço, tá, à população, à nação brasileira, uma candidatura do Lula. Isso eu falo, repito, o nosso próprio candidato menciona isso, e eu concordo plenamente. Sim. Porque... E aí não é pessoalizar, entende? Mas é o que representaria hoje, né, uma candidatura do Lula. O quanto isso dividiria, e mais do que isso. Eu acho que aí sim é que nós entregamos o poder para a direita.
Ah, entendi. Eu acho que uma candidatura do Lula é o que levaria à vitória dos Dória da vida, é o que leva... Porque as pessoas não vão votar no Dória, mas vão votar contra o Lula. Então, na verdade... Então, por isso que eu digo, que eu concordo com o Ciro, que o desserviço está posto nesse sistema. Nada pessoal, aí, enfim, as questões eventuais aí que tem que responder, como qualquer brasileiro vai responder, eita, seja aí, não quero nem entrar nesse mérito. Estamos falando em âmbito político mesmo. Eu tenho certeza que a candidatura do Lula vai dar a vitória para qualquer candidato conservador, qualquer candidato da direita, seja o Dória, seja o Alckmin. Ou até o Bolsonaro. Até o Bolsonaro. Então, como integrante e como alguém que tem formação no campo popular, um trabalhista, né, mas que nós temos que usar a inteligência para que isso, de fato, se concretize na prática, né? Essa tendência. Não pode ter certeza que uma candidatura do Lula, essa notícia cai por terra abaixo. É o que eu penso. Não, mas é muito importante. Então, talvez seja uma das explicações para que a esquerda não galvanize no conjunto todos esses 41%? Não, esses 41% de valores, eles estão muito refletidos em cima da pesquisa que coloca o Lula com mais de 30, 35, não é isso? Não é a parte. É a parte que coloca por valores, assim, intervenção do Estado na economia, empregabilidade, justiça social, conceitos que agradam mais a população. Isso, exatamente. Então a impressão que dá, eu não sei se eu estou correto ou não, Crisper, né, o Diego e o Joãozinho, a impressão que dá é o seguinte: cada vez que você tem PEC do teto, que virou a emenda constitucional 95, reforma trabalhista, reforma previdenciária, corte nos direitos humanos, corte na educação, então está virando já uma propaganda para o discurso da esquerda. Para que ocorra uma reação. Eu acredito que o maior problema de todas as pesquisas hoje em dia, que não brinca assim, ao lado não político, quem está vindo de fora, eu falo do lado da população, que grande parte, todo mundo acha assim, esquerda é PT, entendeu? O que é esquerda? Não. Se a esquerda é ruim, é PT. Eles esquecem que... Existem outras organizações. O significado de ser esquerda, a conjuntura, o que a esquerda proporciona, quais são as ideias. Então, assim, a gente não pode votar no PT. Mas são esquerda... Eu juro pra vocês, eu ouvi, e não foi em faculdade, o pessoal falando, mas é esquerda, então o Ciro tá com o PT. Porque é um pensamento muito binário, né? É contra o movimento, assim, se criou um movimento anti-esquerda, né? Sem se saber o que é esquerda e o que é direita. Então, assim, se é contra o PT, a gente está apoiando, é o que faz. Porque todo mundo acha que nós somos partidos de esquerda, a gente passa a mão em vagabundo e o Bolsonaro é Deus. Não, mas por isso mesmo que a gente tem que sempre deixar claro que o nosso candidato não é o Lula, que o nosso candidato é o Ciro Gomes. Sim. Porque todo mundo, é verdade isso que tu falou, a grande maioria das pessoas associa a esquerda, né, diretamente ao PT e única e exclusivamente ao PT. Então, essa é a razão pela qual nós temos que frisar que nós temos um candidato e que não é o Lula, nosso candidato é o Ciro Gomes. Nós temos que frisar isso, porque aí já nos diferencia. Porque aí os caras começam, como assim? Mas tu não é do Lula, tu não é da esquerda, porque todo mundo acha que quem vai da esquerda é pro Lula. Então nós temos, não, meu companheiro, não, eu não sou. A esquerda não é monopólio do PT. Nós não votamos Lula, somos trabalhistas, mas é que isso aí, claro que exige isso aí, essa diferenciação, por exemplo, nos diferenciar como trabalhistas, exige um pouco mais de formação e de informação por parte dos envolvidos no processo. Ninguém vai nascer sabendo o que é o trabalhismo. É verdade. As pessoas olham televisão, as pessoas olham novela e ficam por aí, as pessoas não leem. Então esse é um problema que diariamente a gente tem que se deparar, mas além disso, entender que é normal. Lamentavelmente é normal. E qual seria o papel do partido dentro desse processo? Você já captou o problema da sociedade? Não, eu acho ainda que o nosso papel, primeiro, é nos diferenciar. Eu acho que a gente tem que se diferenciar. Isso é inegável, isso aí é latente, o desgaste do PT, né, no Brasil inteiro. Sim. Isso é inquestionável, né? A queda é constante, inclusive nas opções de partido. Né? Por outro lado, nós temos que mostrar que nós somos diferentes também da direita tradicional, né? Daqueles que apresentam as teses liberais, aqueles que têm... Ou até o nacionalismo autoritário que temos que desmascarar, né? Eu acho que o maior rival do Ciro seria o Bolsonaro nesse processo. Também, exatamente. Né? Mas ele é escancarado que é direita mesmo. Ele se identifica como direita. Já o
PSDB se identifica como neoliberal. Não, sim, mas eu tô falando que como nós pegamos a seara do nacionalismo, o trabalhismo é o nacionalismo popular, e o Bolsonaro, ele sempre defende os valores da família, mas com o nacionalismo autoritário, eu acho que o maior adversário nosso no campo ideológico eleitoral seria o Bolsonaro nesse aspecto. Que é fácil você desmascarar um liberal. Agora, para quem usa o nacionalismo, aí é outro processo. Sabe o que me preocupa em todo esse processo? Quando falamos em questão de partido, e aí eu vejo muito lado da militância, que parece que nós vemos num período de inquisição. Onde tu chega numa roda de amigos e tu fala de política, os caras já te olham como monstro, querem te escorraçar, que tu é maluco. Eu vejo muitas pessoas, às vezes têm ideias maravilhosas para defender os partidos de esquerda. Fala do PDT, defender o PDT. E às vezes ficam com vergonha. Não tem mais aquela impetuosidade, sim. Aquela chama, não, vou carregar a mensagem para que outras pessoas acompanhem, saibam o que é o PDT. É isso que eu sempre defendo. Sim. É isso que muitas vezes o pessoal ali no grupo fica bravo com as minhas críticas. Eu sou uma pessoa assim, ó, eu acredito que não seja crítica, seja uma reclamação de alguém que acredita num partido, porque eu vim pro PDT porque não procuro... É o futuro que eu penso para o meu filho, para minha família, para os meus netos. Tudo que eles vão ter, não basta só eu trabalhar. Tem que ter uma estrutura de governo, de educação, de saúde, de segurança pública. Então eu venho, eu reclamo, eu peço, porque quando eu estou no mundo que eu estou na rua, eu converso, eu peço, pô, pessoal, não, mas eu tenho, como é que tá a polícia? Não quero saber. Tá, mas por enquanto que tu não quer saber, grava 2 nomes, Ciro e Jairo. Sim. Ou grava 12. Vota no 12 aí, acabou. Exatamente. O discurso do livre mercado, da meritocracia, demonstrou, na verdade, uma vulnerabilidade por conta dessas medidas que, na verdade, trazem arroxo, né, desvalorização salarial, do aumento do desemprego, o nível de decréscimo do país. Então, na verdade, essa pesquisa é um tanto quanto sintomática. Mas é como o Christopher Goulart colocou muito bem. É necessário que a gente marque uma posição e demonstre nosso papel e a nossa linha. E demonstrando para a sociedade que a esquerda única e exclusiva não é apenas o PT, existe um polo histórico. Né? É importante, justamente pela falta de conhecimento, né, da grande maioria das pessoas, da população, pelo repúdio que existe hoje em relação à política, para nós explicarmos quem nós somos, o que representa o trabalhismo, é sim importante a gente ter uma metodologia de ter claro pelo menos 2 ou 3 pontos. 2 ou 3 pontos de forma direta, objetiva, tranquila, porque para explicar, né, para quem nos ouve, né, nesses debates, seja lá em qual instância, em qual lugar, né, para que a pessoa claramente entenda e nos diferencie. E isso não é tão simples como pode parecer, né, da forma que a gente está colocando aqui. Né. Agora, assim, para mim é muito esclarecedor e nessa minha caminhada, e isso obrigatoriamente exige algum tipo de leitura, mas, por exemplo, Alberto Pasqualini define claramente, ao meu ver, né, claramente a diferença do trabalhismo para, por exemplo, esse PT, essas metodologias do PT. E aí nós não estamos falando aqui de picaretagem, né? Porque picaretagem, ladroagem, isso aí não tem bandeira partidária. Não tem. Né? Isso é questão pessoal de cada um. Mas, tu colocar, por exemplo, que nós defendemos sim o capital, só que nós somos contra como... a usura social. A usura social, nós somos a favor de um Estado que regule esses mecanismos extremos, né, que levam as forças do capital à exploração, né, do trabalhador brasileiro, da grandeza e do desenvolvimento da soberania nacional. Esses pontos são importantes a gente ter muito claro, né? A própria... E se formos ver na prática... seremos permanentemente um partido nacional desenvolvimentista. Isso é importante pontuar porque o PT, que criticava tanto o trabalhismo, na prática esteve à direita do Então, assim, quando as pessoas falam... Aí eu tô falando, eu particularmente, né? Quando as pessoas falam assim, mas então o PDT... Vamos abordar essa situação, essa questão. O PDT é um partido socialista, um partido marxista, os caras adoram falar da Venezuela, adoram falar no Foro de São Paulo. Bom, acontece que o PDT ele surgiu, né, em 1979 e 80, né, com
fez lá Carta de Lisboa, que era o antigo PTB, depois não foi dado o PTB, a sigla para o governador Leonel Brizola, e aí veio o PDT. E a partir da criação do PDT é que começa, assim, teoricamente, essas formulações, até porque o PDT também é integrante da Internacional Socialista, né, a cair no socialismo moreno, né, que é a definição que o PDT do governador Brizola, né, de Darcy Ribeiro, a ideia que eles tinham de um socialismo brasileiro, vamos dizer assim. Só que acontece que, tecnicamente, isso não existe. Não existe. Isso é uma maquiagem que se fez para que as pessoas, de alguma forma, compreendam. Agora, pergunta lá para o Marx, Pergunta para o Marx, o do socialismo moreno, se ele vai ter que dizer que os conceitos são formulados, né? E essas adaptações é que muitas vezes confunde. Se tu perguntar para mim, particularmente, eu sou trabalhista, né? Eu sou trabalhista clássico. Né? Trabalhista clássico dessa vertente, sim, que vem lá de Pasqualini, essa vertente que entende necessário o desenvolvimento soberano do país através da força do capital. Nós não somos contra o capital. Nós não somos anticapitalistas. Mas tem que ser submetido aos interesses nacionais. Portanto, se tu é capitalista, esse é o ponto que eu queria chegar, e é isso que a gente tem que ter bem muito claro para as pessoas. Se tu é capitalista, tu não pode ser socialista. Concorda comigo? Não, eu entendo. Se tu é capitalista, bom, então tu não pode ser socialista, porque a não ser que vai por outro... A não ser que faça aquela tática dos comunistas, ó, 2 etapas, uma desenvolve o capitalismo... Não, mas nós somos um partido, sim, que não que estimula o desenvolvimento, sim, das grandes empresas, das grandes indústrias, né? Dos grandes empresários, né? Mas que sejam colocados no sentido de um Estado indutor. Claro que o Estado aí tem que regulamentar os excessos do capital, que é o que Pasqualini dizia. Olha, eu vou dizer, para mim isso é tão claro. E isso ajuda a resolver tantos problemas quando as pessoas... Não, porque tá comunista. É a mesma palhaçada que falavam quando derrubaram meu avô na década de 60. Sim. Não, porque tá comunista. Não, mas nós, como comunistas, nós não somos contra, por exemplo, a socialização dos meios de produção. Sim. Não, nós não somos. Nós defendemos que a iniciativa privada, que o capital faça a gestão, né? De pontos importantes para o desenvolvimento. Nós não somos a favor da encampação. Não, mas como conceito geral... Na verdade, eu estou entendendo. Como você falou, para os setores das elites multinacionais e brasileiras, qualquer mediação do Estado que coloque o capitalismo a serviço dos interesses do povo brasileiro é comunismo. Pois mas são equívocos. Não, só e aí já concluo rapidinho, mas sim, tu entende como é fácil, não é difícil? Tendo esses pontos bem postos assim na mente, é muito fácil dizer que nós somos, tu é da esquerda, os caras mais, né, sem mais visão. Tu é da esquerda, tu é do comunismo, tu é do Foro de São Paulo. Então, meu irmão, eu sou trabalhista. Aí os caras não sabem o que é o trabalhismo. Aí tu tem que, obrigatoriamente, de forma tranquila, né, de forma clara, mostrar os pontos onde nós nos diferenciamos. Não, cara, eu sou capitalista. Nós somos capitalistas. Aí tu dá um nó na cabeça. Como assim? Porque os caras acham, né, esses mais radicais, principalmente esses caras seguidores do Bolsonaro, eles acham que não. Muitos acham e muitos estrategicamente sabem que não é. Muitos conhecem. Muitos conhecem do trabalhista. Mas aí faz parte da guerra de disputa, de colação de rótulos na cabeça do outro. Do processo político. É do processo. Não vai atrás também que muitos sabem que nós somos diferentes, mas daí, como fizeram com meu avô, né? Colaram o rótulo de comunista. Que eu brinco. Sem necessidade. Não, mas é por causa que nós não somos... Tipo assim, a gente não... Um modo claro para a população, que eu sempre falo. Eu não sou contra o capitalismo. Eu sou contra a exploração da mão de obra. Exatamente. Assim, não. Contra. E falando nisso, uma coisa que eu tô achando muito engraçada, assim, que eu tive pensando, tô dando uma pesquisada ainda para confirmar, eu até brinquei com o João, a questão, falar da soberania, da questão da CE. A questão de quem quer comprar a CE. Quem quer comprar a CE é uma estatal chinesa. Qual é a intenção deles em comprar a CE? Dominar o mercado? Porque não é só a CE, a ideia deles é comprar a CE e depois ir absorvendo as outras.
Nosso maior exportação, que a gente faz o maior número de comércio de alimentação, de exportação de grãos, aves, carne bovina, carne de porco, é para a China. Eles assumindo, tá, a nossa autonomia elétrica, eles têm como barganhar com o governo que quem forneça para eles diminua taxas, diminua valores, porque eles têm como intervir dentro do Estado, porque, se vocês vão aumentar isso, nós aumentamos a energia elétrica. Se tu vai aumentar, vocês vão aumentar o imposto da carne pra gente, tudo bem, a gente vai aumentar a energia elétrica pra população. Entendeu? Então é um lance muito mais perigoso, não está envolvido só a venda. É uma visão estratégica, como o Brasil fez na África. A gente precisa mandar os navios para lá, então a gente constrói um porto lá, a gente não paga imposto das nossas mercadorias. Sim. Agora, só para ampliar, a gente teve aquela pesquisa sobre os valores de direita e esquerda. E sobre valores no campo progressista e conservador, está tendo uma votação importante que vai acontecer no plenário na semana que vem, que vai ser a votação da reforma trabalhista. E aí, como é que ficamos? Hoje temos uma correlação de forças muito diminuída, estamos com os movimentos sociais e os partidos na defensiva. Qual é a leitura de vocês dentro desse cenário? Agora isso, pelo menos, o Eunício Oliveira, que é o presidente do Senado, que é do PMDB do Ceará, falou que a tramitação para essa votação vai ser na semana que vem. E é talvez um dos motivos, né, para que aumente o pensamento do povo brasileiro em geral pelos valores da esquerda, né, como a defesa do trabalho, né, da justiça social. Não, a questão é, nosso partido tem uma direção de ser contrário, né, à reforma trabalhista, mas antes disso, antes da questão de mérito, né, pontualmente colocando aí os objetivos, até porque quando fala da reforma trabalhista é uma série gigante de vários pontos, né? Trabalho intermitente. São muitos pontos, então fica muito difícil em pouco tempo explicar cada ponto. Mas eu nem entraria na questão de mérito, porque nós termos um presidente da República, primeiro presidente da República, e se Deus queira que seja o último, né, nessa circunstância de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por crime de corrupção passiva. E aí tu vai me dizer que esse é o camarada que quer liderar as reformas, mas podia ser qualquer reforma, podia ser reforma trabalhista, qualquer uma. Esse camarada, ele não tem legitimidade de absolutamente mais nada. Aliás, é o maior mal hoje de todo esse cenário brasileiro, é justamente nós estarmos ligados a um cara que está sendo acusado de corrupção, né? Só isso por si só, ao meu ver, já corrompe qualquer processo, desestimula, e eu sinceramente, eu não consigo entender como que um congressista pode ainda cogitar a ideia de levar adiante qualquer forma de reforma, qualquer tipo de reforma. Foi até um voto constrangedor da CCJ. Com um cara desse. Quer dizer, o cara tu quer alterar, tu quer mexer nas estruturas que vem lá, né, da CLT, do presidente Vargas, né? Nós vamos entender que é sim necessário. O debate ele é necessário, mas não tem dúvida disso que é necessário. Claro que é necessário, porque de alguma forma também a gente tem que equilibrar, né, as forças e olhar também para o lado do empreendedorismo. Claro que sim, ninguém está dizendo que não, né? Agora, toda reforma que possa agilizar e melhorar a vida no mundo do trabalho, melhor. Não, que se crie condições, né, que possa gerar um certo equilíbrio. Eu particularmente não sou contra isso, eu não sou radicalmente intransigente no sentido da contrariedade única e exclusiva sem motivo algum, né? Agora, para mim, o que é gritante é o seguinte: como é que nós vamos fazer uma reforma estrutural, né, tão intensa, com um cara, né, que está sendo denunciado pela Procuradoria-Geral da República por crime de corrupção? Quer dizer, outro dia pegaram o cara lá da malinha, lá correndo, o atleta da mala, o atleta do meio milhão, correndo nas ruas. Então, sinceramente, assim, ó, isso tudo olha, dá nojo, cara. Vamos colocar da forma mais precisa, entendeu? Porque não teria condições de... Não teria eu se fosse parlamentar, se tivesse um exercício, não teria nem condições
de prosseguir num debate dessa envergadura, tendo o timoneiro do barco um cara que é acusado, né, de corrupção não é por mim, não é pelo Wender, não. É pelo Procurador-Geral da República. Eles são as instituições. Nós não estamos falando na independência das instituições, e que bom que um Estado forte, que uma República forte caminhe para frente, né, com as instituições funcionando de forma harmônica. Então nós estamos falando da Procuradoria-Geral da República acusando o presidente da República por corrupção. Então que país nós estamos vivendo? Não sei. Sim, o assustador disso que o Christopher está falando, que eu gostaria de complementar, é a questão de que, diante de tantas acusações, inclusive o Fachin já falou que enquanto tiver bambu tem flecha, que essa foi a mais leve de todas, é a blindagem formada dentro da Câmara Federal, inclusive dentro do Senado, a favor de Michel Temer. Inclusive ele voltou a Brasília hoje depois de uma reunião com um criminalista. Se o cara tem remorso na consciência... Deixa eu colocar como sugestão para nós encaminhar no final do programa. Pode. Até porque tem atividade aqui do lado. Sim. E a internet está caindo muito. A gente pode então, assim, vai para as considerações finais aí do programa. Ótimo. Tá? Eu acho que eu vou primeiro colocar a consideração final é o seguinte: estamos numa conjuntura bastante turbulenta. É fundamental que o povo brasileiro possa ter a consciência da gravidade que está se passando. A esquerda tem uma responsabilidade muito grande dentro desse processo, mas por conta dessa visão extremamente pragmatista e eleitoreiro, infelizmente está perdendo inclusive até a legitimidade junto à sociedade, e ao mesmo tempo poderíamos ter um espaço privilegiado para denunciar todos os acordos espúrios do atual governo, mas que não há a devida clareza e falta, na verdade, uma organização que possa a fundo encarnar justamente essa representação junto ao povo. É essa volta e meia missão histórica que eu falo do PDT, se realmente a nossa organização está preparada. E ao mesmo tempo, como o Christopher colocou muito bem, é fundamental que a gente delimite dentro do campo da esquerda qual é o nosso campo, o campo da esquerda popular, histórica, né, que defende os direitos sociais, a soberania nacional, o direito dos trabalhadores, a existência de um capitalismo que possa promover o desenvolvimento do país, mas associado e, ao mesmo tempo, submetido aos interesses da pátria. Então a gente tem que colocar de forma muito clara. É fácil colocar isso? É fácil. Como? Aí eu não sei. Sexta-feira. As palavras finais. Palavras finais. Obrigado Joãozinho, obrigado Wendel, Diego, né? Todo mundo. Espero que tenha contribuído de alguma forma aí com quem nos assiste aí na nossa Rádio Legalidade, que é um baita do instrumento bacana pra caramba, e que a gente espera que cresça muito, né, João? Que as pessoas tenham mais hábito de nos, de alguma forma, contribuir, participar, né? A participação é importante, né? Sim. De quem está acompanhando para enriquecer o debate. Porque certamente é um instrumento muito qualificado, né? Desde que, claro, bem trabalhado, bem pensado, né, para o debate, tanto para os governos dos estados, né, que nós teremos no ano que vem, né, como para a presidência da República, né, que, aliás, tem partidos aí que a gente tem que reconhecer que utiliza muito bem as redes sociais. Muito, e isso é uma arma que influencia, as pessoas são muito ligadas hoje nas redes sociais, né, para o bem e para o mal, porque vamos combinar que tem muita bobagem também, né, dentro da rede social, né? Muita gente que pensa bobagem e escreve bobagem, mas tudo bem, sabendo diferenciar isso, mas a participação e o fortalecimento da Rádio Legalidade é na necessidade nessa disputa, né, política, e a gente faz todos os esforços aí, gostaria muito de ver bem fortalecida a Rádio Legalidade. Queria fazer um apelo principalmente à população gaúcha, que fica mais fácil o exemplo que eu vou dar. Tenham consciência um pouco do trabalho da esquerda, básico. Compare a segurança pública que Porto Alegre vem vivendo nos últimos 2 anos e 4 anos atrás. Veja a cidade de Porto Alegre nos primeiros meses do governo Marquesan. Veja os fornecedores, veja as ruas, veja as praças. Veja as paradas de ônibus, veja a escuridão que se encontra a cidade por pura má vontade. Isto é um trabalho de direito. A cidade onde você podia levar seu filho na praça, onde você tinha um campo de futebol para jogar, onde você tinha uma parada de ônibus iluminada, não entro no mérito do valor, mas tinha uma parada de ônibus decente.
tu tinha condições básicas de transitar na tua cidade, onde tu tinha uma briga com o hospital, mas tu não fechava ele, tu mantinha um atendimento com cuidado com a população. Isso é a esquerda. Nós temos exemplos bem claros do que as coisas boas que a esquerda proporciona e o mal que a direita vem fazendo ao país, seja Temer, seja Sartori parcelando salário, Marquesan parcelando salário. Que futuro teremos se o ano que vem continuarmos apoiando este projeto de direita que é um desmante do país, ou vamos voltar a crescer e apoiar um candidato como Ciro Gomes e Jairo Jorge? Isso aí. Então, boa noite, até semana que vem. Um abraço. Abraço, boa noite. Abraço, boa noite. Começou já aqui do lado, né? Começou. Vamos lá. O voto é a única arma. Põe teu voto não. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Não carregou o vídeo na página, não carregou, caiu o vídeo. Tá Botei muito lento a internet. Ah, tá demais. Marte Maquina. Ótimo. Eu vi aqui, eu vou curtir aqui. A internet tá muito lenta. Tá desesperador, eu nem entrei hoje pra Você tá não... vendo de audiência aí? Quantas pessoas tem noção assim? Né? Cara, semana passada sem interromper. Cara, quando nós abrimos o programa tinha 25. 25 cabeças. Aí bastante. Claro. Entendeu? Só que deu